Europa e aspectos econômicos. De uma maneira bem geralzona, a Europa é economicamente desenvolvida. O somatório dos PIBs dos países é elevado e os indicadores sociais e o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, são altamente favoráveis. Há, porém, vários níveis de desenvolvimento. Existem países muito desenvolvidos, com industrialização e avançado setor de serviços, Noruega, Suécia, França, Suíça, Reino Unido, por exemplo. Também existem países agrícolas ou pastoris, mas com setor industrial e turístico destacável, por exemplo, Portugal, Grécia, Irlanda, e tem países que deixaram o socialismo sob diversas condições de desenvolvimento, Polônia, Hungria e Albânia. Vamos para a economia europeia mesmo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, como está aí no resuminho, a Europa ficou dividida segundo os interesses das grandes potências. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa encontrou-se dividida segundo os interesses das grandes potências. A porção ocidental, sob influência dos Estados Unidos, e a porção oriental, sob influência da União Soviética. Enquanto a porção oriental, que passou a ser designada leste europeu, caiu sob o jugo dos soviéticos, com exceção da Iugoslávia e mais tarde da Albânia, e se submeteu à determinação do planejamento econômico ditada por Moscou, o lado ocidental se viu no impasse. O lado ocidental precisava do auxílio financeiro americano, mas não se poderia deixar dominar pelos Estados Unidos, pois sabia que essa dominação lhe custaria a soberania política. Inicialmente, uma alternativa encontrada por alguns países do Ocidente foi tentar promover o desenvolvimento integrado de algumas atividades, o que já vinha sendo feito com sucesso pelos países do Benelux. Quem que era Benelux? Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Então, assim, a Europa, com o fim da Segunda Guerra Mundial, aconteceu o seguinte: o mundo ficou dividido entre os interesses das grandes potências. Quem era a grande potência? Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos, porção ocidental, Oriente, União Soviética. Esses foram os polos de influência. Só que a porção ocidental não queria ser dominada pelos Estados Unidos. Então eles tentaram verificar que alternativas eles poderiam executar para não ter essa dominação dos Estados Unidos. E aí eles tentaram promover um desenvolvimento integrado de algumas atividades. O que o Benelux já tinha feito. Quem era Benelux? Bélgica, Holanda e Luxemburgo, desde 1944. Criou-se então, pensando que o Ocidente queria integrar o desenvolvimento de algumas atividades. Então, em 1947, veio a SECA, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Englobando a Alemanha Ocidental, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, queria o quê? Integrar o desenvolvimento de algumas atividades para não ter dominação dos Estados Unidos. E aí, quem que estava nessa SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço? A Alemanha Ocidental, a França, a Itália e os países do Benelux. Quem é Benelux? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Com êxito, com sucesso da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, então deu certo a comunidade. Os países membros, quem eram os países membros? Europeia Ocidental, França, Itália e os países do Benelux, que eram Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Eles resolveram ampliar a cooperação econômica e estabeleceram em 1957, ou seja, 10 anos depois, com o Tratado de Roma, as bases do mercado comum europeu. Então, com o Tratado de Roma em 1957, 10 anos depois do SECA, com o Tratado de Roma, estabeleceu-se as bases do mercado comum europeu. A essa organização adeririam mais tarde, em 1973, o Reino Unido, Eire e Dinamarca. Em 1981, a Grécia. Em 1986, Portugal e Espanha. Em 1995, a Áustria, Finlândia e Suécia. Em 2008, a União Europeia integrava 27 países, com a perspectiva de adesão de novos membros. Em 2013, com a adesão da Croácia, a União passou a contar com 28 membros. Então, em 2013, a Croácia aderiu também à SECA, e aí passou a contar 28 membros. Certo? Contudo, em 2016, 3 anos depois da adesão da Croácia, um plebiscito realizado no Reino Unido decidiu pela saída do país da União. Então, o Reino Unido saiu da União, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E essa saída do Reino Unido, da SECA, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, saiu o Reino Unido, o que aconteceu? Brexit. Então, o famoso Brexit que a gente ouve é a saída do Reino Unido da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Perdão, deletem essa parte, por favor. Falei bobeira. A gente agora já falou da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Agora, nós estamos falando da União Europeia. Em 2008, a União Europeia integrava 27 países. E, integrando 27 países, ainda visava a adesão de novos membros. Perdão mesmo, gente, que eu tô com muito sono. Então, é o seguinte, em 2008, a União Europeia. Agora a gente está falando de integração da União Europeia. Então, em 2008, tinha 27 membros na União Europeia e a União Europeia estava pensando que ia ter mais ainda membros. Aí, em 2013, ou seja, 5 anos depois da integração de 27 membros da União Europeia, entrou a Croácia na União Europeia. Então, passou a ter 28 membros. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, em 2016, 3 anos depois da adesão da Croácia na União Europeia, o Reino Unido deu para trás da União Europeia. O Reino Unido saiu da União Europeia. E a saída do Reino Unido da União Europeia constituiu o Brexit.
né? Então, a saída do Reino Unido da União Europeia foi apelidada de Brexit, originada na língua inglesa resultante da junção das palavras British e exit, que é saída. A saída do Reino Unido da União Europeia foi um objetivo político perseguido por vários indivíduos, grupos de interesse e partidos políticos desde 1973, quando o Reino Unido ingressou na Comunidade Econômica Europeia, a precursora da União Europeia. A saída da União Europeia é um direito dos Estados-membros, segundo o Tratado da União Europeia, onde fala assim: qualquer Estado-membro pode decidir, em conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Certo? Certo. Aí, em 2017, formaram-se comissões, tanto do Reino Unido quanto da União, para tratar do processo de retirada que se concretizou em janeiro de 2020. No contexto da nova ordem internacional, a União Europeia, com os Estados Unidos e o Japão, polarizam a economia mundial. Então, no contexto da nova ordem mundial, União Europeia, Estados Unidos e Japão polarizam a economia mundial. Mas assim como os Estados Unidos, o Japão e a União Europeia, o espaço socioeconômico mais amplo e diversificado não conseguiu por fim os problemas, como a pobreza de alguns de seus cidadãos, as reivindicações nacionalistas, o equacionamento da questão dos imigrantes e as desigualdades entre seus membros. Em março de 2022, a Ucrânia pediu para entrar na União Europeia. Em março de 2022, a Ucrânia pediu para entrar na União Europeia. Bom, agora vamos falar de agricultura depois de mineração e indústria. Agricultura altamente desenvolvida utiliza intensa mecanização, grande quantidade de insumos, insumo o quê? Insumo agrícola, fertilizante, herbicida, irrigação, biotecnologia e apresenta elevada produtividade. Destacam-se 2 tipos de produção. Nas planícies do Noroeste, onde a gente tem, nas planícies do Noroeste, cultura de cereais, trigo, centeio, cevada, aveia, beterraba, trigo, centeio, cevada, aveia, beterraba. E nas planícies do Sul, no Sul, na verdade, pertinho ali do litoral mediterrâneo, tem o cultivo de oliveiras, videiras e frutas cítricas. Oliveiras, videiras e frutas cítricas no sul. Então, no Noroeste, nas planícies do Noroeste, tem produção de cereais, trigo, cevada, aveia, beterraba. E aí, então, tem essa mecanização, grande quantidade de insumo, elevada produtividade. E a mineração? A Europa é rica em recursos minerais, como ferro, carvão mineral e petróleo. Ferro se destaca na Alsácia-Lorena, na França, ferro na Alsácia-Lorena, na França, Lapônia, na Suécia, então, França, na Alsácia-Lorena, na Suécia, na Lapônia, Krivoy Rug, na Ucrânia e Vale do Ruhr, na Alemanha. O carvão mineral no Reino Unido, nas bacias de Yorkshire, Lancashire e Cardiff, no Vale do Ruhr. Então, Vale do Ruhr tem tanto ferro quanto carvão mineral. O carvão mineral, então, se destaca no Vale do Ruhr, na Alemanha, no Reino Unido, nas bacias de Yorkshire, Lancashire e Cardiff, na Ucrânia e na Polônia. E o petróleo se destaca no Mar do Norte, produzido no Mar do Norte. O petróleo na Europa é produzido no Mar do Norte, Reino Unido, Noruega, e no Mar Cáspio, Rússia e Azerbaijão. Então, no Mar do Norte, Reino Unido e Noruega, e no Mar Cáspio, Rússia e Azerbaijão. Os países mediterrâneos e da porção centro-ocidental, como a França, importam o petróleo do Oriente Médio em grande quantidade. Então, a França, por exemplo, importa do Oriente Médio em grande quantidade o petróleo. Países mediterrâneos da porção centro-ocidental importam do Oriente Médio. Indústria. Com a Revolução Industrial, a Europa se tornou o berço da industrialização mundial. Em termos geográficos, essas indústrias localizam-se principalmente junto aos vales de rios. Então, as indústrias europeias se localizam principalmente junto aos vales de rios. Alguns exemplos famosos: Vale do Rio Thames, em Londres, Inglaterra, o primeiro vale industrial do mundo, o Vale do Rio Sena, na França, o Vale do Rio Po, ao norte da Itália, o Vale do Rio Reno, na Alemanha, onde estão as principais cidades industriais desse país, como Düsseldorf, Stuttgart. A Alemanha possui atualmente o 4º maior parque industrial do globo e o 1º da Europa. Então, o 4º maior parque industrial do mundo, quarto maior parque industrial do mundo, do globo, e o maior da Europa, o 1º da Europa, na verdade, na Alemanha, no Vale do Rio Reno. Por que estão principalmente junto aos vales dos rios? Porque são rios limpos, que usam as águas dos rios para a produção de energia. Observe o mapa com os maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo. Certo, tem Canadá, União Europeia, Índia, China, Indonésia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Tailândia e Austrália. Por que a União Europeia apresenta-se como líder mundial nas exportações, mesmo com a pequena participação do setor no PIB? Por que a União Europeia é líder de exportação, mas tem pequena participação no PIB? Por quê? Em comparação com os demais. Porque o bloco possui alta capacidade de consumo, além de praticar subsídios e protecionismos agrícolas por meio da PAC. Então, porque o bloco possui alta capacidade de consumo, além de praticar subsídios e protecionismos por meio da PAC. Protecionismos agrícolas, né? Por meio da PAC. Mas o que seria a PAC? A PAC, gente, é a Política Agrícola Comum da União Europeia. É um sistema de subsídios à agricultura e programas de desenvolvimento em áreas. Apoia a agricultura através da sua política agrícola comum. Foi criada em 1962 e passou por uma série de reformas para tornar a agricultura mais justa para os agricultores e mais sustentável.
tinha o intuito, então, de manter o abastecimento de produtos alimentícios, conter ou controlar o êxodo rural. Certo. Observe 2 cartazes de propaganda lançados após o ano de 1947. Prosperidade, o fruto da cooperação. Prosperidade, o fruto da cooperação. Certo? E o outro cartaz, Prosperity, the fruit of cooperation. Estamos construindo uma nova Europa. O primeiro cartaz, né? Estamos construindo uma nova... Não, prosperidade, o fruto da cooperação. Tá. E estamos construindo uma nova Europa. Bom, os 2 cartazes mostram o sentimento de reconstrução da Europa. Os cartazes mostram o sentimento de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Então, os 2 cartazes mostram o sentimento de recuperação, de reconstrução da Europa no pós-reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Havia necessidade de investimentos nos setores industriais, havia necessidade de investir em setor industrial de bem de consumo para incentivar a produção e ampliar o poder de compra. Então, precisava investir em setor de indústria de bem de consumo para incentivar a produção e ampliar o poder de compra para recuperar a economia do continente. Vamos lá. Os cartazes fazem referência ao contexto europeu de reformulação agrária, que apresentou como objetivo a defesa da propriedade. Não. Reunificação de países, que apresentou como resultado a definição de novas fronteiras. Não. C. Recuperação econômica, sim, que apresentou como resultado a diversificação da indústria de bens de consumo duráveis. Exatamente. Países europeus, como França e Alemanha, têm valorizado, principalmente nas 2 últimas décadas, o estabelecimento da menor distância possível entre as áreas de produção agrícola e de consumo, que se denomina circuito curto. Na França, o circuito curto é reconhecido por integrar um intermediário entre o produtor e o consumidor, quando não se trata de venda direta. No Brasil, ainda que não haja uma definição oficial, o circuito curto é identificado pela proximidade entre produtor e consumidor. Considere a definição apresentada e analise as 3 afirmações. Bom, o circuito curto da agricultura se refere ao quê? À produção destinada ao abastecimento das áreas próximas, favorecendo pequenos produtores, além de implicar redução das emissões de dióxido de carbono, né, o CO2, por proporcionar encurtamento das distâncias percorridas, criando novas relações sociais e contribuindo para preços mais justos. Então, 1. A proximidade entre áreas de produção agrícola e de consumo pode contribuir para a redução da emissão de CO2? Sim, então tá certinho. O objetivo fundamental do circuito curto é a ampliação da lucratividade das grandes indústrias alimentícias? Não. Ele quer fortalecer o pequeno produtor, proporcionar encurtamento das distâncias, criar novas relações sociais, contribuir para preços mais justos. Ele não quer ampliar lucro de grande indústria com ganho de redução de custo de transporte. Nada a ver. 3. Com o circuito curto, são geradas novas relações sociais pelas quais se pode atingir o preço justo das mercadorias, tanto para o consumidor como para o produtor. É exatamente isso que ele visa. Então, está tudo certinho, a alternativa E está correta. Tudo certinho não, 1 e 3 apenas, a 2 está errada.